A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Palavra de Fé e Milagre. Eu quero nessa noite deixar uma palavra para você nessa noite, para todos os irmãos nessa noite que se encontram no livro de 1 Reis, capítulo 17. O título é A Entrada do Profeta Elias, que diz assim, o primeiro. Então Eli, o tesbita, que era dos moradores de Gileades, e disse: Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, que diante a qual estou, que não haverá chuva nem orvalho neste ano, a não ser pela minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Elias era um morador de Gileade, um tesbita. E o profeta Elias significa Deus é o Senhor. E Elias é considerado um dos maiores profetas, que Elias ele estava sempre em cena, na direção do Espírito Santo, ou melhor, Elias estava sempre ligado com o Senhor. E Elias vai dizer: Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, que diante da qual estou, que não haverá chuva nem orvalho neste ano, a não ser pela minha palavra. O que a gente aprende dentro desse texto aí? Qual era a implicância e a briga de Acabe com Elias? Acabe batia no peito e dizia que quem mandava a chuva, as colheitas, era Baal em Israel. Mas Elias, um profeta de autoridade, de caráter, de atitude, dizia: não, Acabe, quem manda a chuva, a colheita é Deus. E Deus, dentro desse texto, a gente vai ver que Deus ele vai dar autoridade para o profeta Elias desafiar Acabe. E nós temos que aprender uma coisa: um profeta que ora, que jejua, um homem que ora, que jejua, mulher, tem autoridade para profetizar contra as artimanhas do inimigo, do adversário. E diz a Bíblia que os sacerdotes também de Baal, eles afirmavam também uma coisa, que quem mandava a chuva, as colheitas, era Baal. E diz a Bíblia que Elias ele vai desafiar Acabe. Deus mandou Elias desafiar Acabe. E diz a Bíblia que Elias vai profetizar e não houve chuva. Durante 3 anos e 6 meses não houve chuva nem orvalho nenhum. Então, irmão, Deus nos dá autoridade para profetizar no vale. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma, meus irmãos, o inimigo entrar no nosso território e tentar nos desafiar. Não, nós temos autoridade. Mas a autoridade Deus só dá, irmão, quem busca Ele, quem vive uma vida de intimidade voltada com Deus. Deus não dá autoridade para crente que vive na carne, que não ora. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio ao profeta Elias. Aparta daqui, vai para o oriente e esconda no ribeiro de Querite. Aleluia. Interessante que Querite é lugar de separação. Nós devemos estar neste mundo, mas não sermos deste mundo. E Deus disse que beberá do ribeiro, eu já ordenei aos corvos que ali te dê sustento. Irmão, Deus ele tem o domínio, ele tem o controle de tudo, ele manda em tudo, na criação, nas aves, Deus ele manda em tudo. Irmão. E por mim e por você, irmão, Deus ele faz milagre. E diz a Bíblia que Elias ele fez tudo conforme a palavra do Senhor. Nós temos que dar ouvido à voz do profeta Jesus. Se ele mandou, irmão, porque ele garante a minha e a sua vitória nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Elias ele ficou lá no riacho de Querite aproximadamente 2 anos. Os corvos traziam para ele pão e carne de manhã
e à tarde. Deus, ele providenciou isso tudo para o profeta. Ele profetizou, irmão, e ele não passou pela escassez. Olha só que interessante nessa noite. Deus jamais vai deixar eu e você, irmão, de escanteio. Ele é o nosso provedor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele proveu tudo para o profeta Elias. Tinha água do Querite, tinha tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe você está passando por esse processo, mas eu quero dizer nessa noite que Jesus, ele providencia tudo para você. Assim como Deus não deixou faltar nada para o profeta Elias, ele não vai deixar faltar para mim e para você. Deus, ele prepara uma mesa no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você fique com essa palavra nessa noite. E aprenda uma coisa, Deus, ele é especialista em milagre. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e se inscreva no meu canal para que eu possa estar todos os dias mandando uma palavra de fé e milagre para a sua vida nessa noite. Uma boa noite, fica com Deus. Amém.